Então coloque o seu coração aí no lugar de paz, no lugar de tranquilidade. E fique ligado na palavra do Senhor, pois eu tenho certeza absoluta, irmão, que Ele vai falar contigo. Amém? Eu tenho certeza absoluta que no final dessa palavra você sairá e será edificado, no nome de Jesus. Eu tenho certeza que essa palavra será um instrumento para transformar a sua vida e transformar a vida de outros. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O título dessa palavra é Um Lugar Junto ao Senhor e um Lugar para o Senhor. Amém? Um lugar junto ao Senhor, um lugar para o Senhor. Glória a Deus. Marcos capítulo 16, versículo 15 e também o versículo 16. Vamos ler na verdade até o 18, amém? 15 ao 18. Vamos lá? E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Amém? Quantos têm certeza no seu espírito, na sua alma, que foram chamados para anunciar o evangelho? Quantos sabem que o Senhor nos chamou para anunciar as boas novas? Porque é por meio das boas novas, do anúncio do evangelho, que nós fomos salvos, irmãos. E é por meio desse anúncio que vidas serão salvas. Esse é o meio de Deus para salvar vidas. É o anúncio do evangelho, o evangelho pregado para que creiamos. As boas novas anunciadas para que creiamos. E nós, irmãos, quando cremos, nos tornamos anunciadores dessas boas novas, anunciadores do evangelho. Esse é mais do que um pedido de Jesus. Se você ler o texto com atenção, ele diz: e lhes ordenou, e lhes mandou. Como o Senhor sobre as nossas vidas, Ele nos dá essa ordem. Vocês devem ser anunciadores das boas novas. Anunciadores das boas novas. Ora aí, irmãos, nesse texto, por mais que algumas traduções aí esteja ide por todo mundo, né? A maioria das traduções, boa parte das traduções está assim. Que a tradução está decidida, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Por mais que esteja escrito em algumas traduções, ide por todo mundo, a melhor forma de traduzir esse texto é: enquanto vocês estiverem indo pelo mundo. Enquanto vocês estiverem indo pelo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura. Por que isso, irmão? Porque não há uma ordem de Jesus, não há um mandamento de Jesus, não há um pedido de Jesus para que você e eu, pelo menos para a maioria dos irmãos, a maioria daqueles que aceitaram a fé, não há uma ordem de Jesus mandando a nós, os filhos de Deus, largarmos tudo, a nossa vida, os cuidados da nossa vida, o nosso trabalho, a faculdade, a escola, o cuidado dos filhos, o cuidado da esposa, do esposo, para anunciar o evangelho. Quando você lê ide por todo mundo, parece que Deus está falando assim: olha, um certo grupo de pessoas foi chamado para largar tudo e ir. Isso é uma verdade. Para um seleto grupo, um certo grupo que entende dessa forma, né? Os ministérios, os 5 ministérios, os missionários, eles largam tudo e vão, é ou não é? Porém, para a maioria, não é assim. O texto é: enquanto vocês estiverem indo pelo mundo, anunciai, proclamai o evangelho.
Porque quando você entende que Deus está mandando alguns pregar o evangelho, parece que os demais não precisam. Quando nós entendemos que a ordem de Deus é larga tudo e prega o evangelho, aqueles que não podem largar tudo, então não precisam pregar o evangelho. Essa não é a verdade. A verdade é que todo cristão, todo crente, todo filho de Deus foi chamado a pregar o evangelho de Jesus. E quando ele diz, enquanto vocês estiverem indo, enquanto vocês estiverem estudando, pregue o evangelho. Enquanto vocês estiverem cuidando dos filhos de vocês, pregue o evangelho. Enquanto vocês estiverem andando pelas ruas, pregue o evangelho. Enquanto vocês estiverem vivendo, pregue o evangelho. A nossa vida, irmão, é a vida inteira, integral, anunciando o evangelho de Jesus. Você foi chamado para estar em tempo integral, anunciando o ministério de Jesus. Amém? Você foi chamado para o tempo inteiro anunciar o evangelho de Jesus. Eu imaginava que Deus tinha chamado alguns, um grupo seleto, para largar tudo, abandonar seus trabalhos, né, e viver integralmente no ministério. Verdade é que Deus chamou todos nós para estarmos integralmente no ministério. Amém? Essa é a verdade. A sua vida integral é para anunciar o evangelho de Jesus. Muitos têm dificuldade para entender isso. Muitos têm dificuldade para praticar essa missão. Porque esse texto também aponta, irmão, para um estilo de vida. Quando ele diz assim, quando vocês estiverem indo pelo mundo, ele está dizendo assim, na sua escola, você foi chamado para anunciar o evangelho. Então lá você precisa ter um estilo de vida de alguém que está anunciando o evangelho. Amém? Não, quando eu vejo um pastor à distância, sim, eu acredito que ele é um anunciador do evangelho, porque há uma Bíblia, né, colocada, há um posicionamento, há uma roupa específica, há palavras específicas, então eu entendo que ele foi chamado para pregar o evangelho, eu não. Eu não, porque no trabalho eu não posso ter um estilo de vida de um pregador do evangelho, ou eu não consigo ter um estilo de vida de um anunciador do evangelho. E na verdade, irmão, o mandamento de Jesus é esse: enquanto vocês estiverem indo pelo mundo, vocês vão anunciar o evangelho. E aqui, querido, eu preciso entender, nós precisamos entender que a palavra de Jesus só tem real efeito quando de fato ela é a nossa vida. Amém? A palavra de Jesus só tem real efeito quando a minha vida é a própria palavra. Porque não pode sair da minha boca uma coisa e a minha vida ser outra coisa. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não posso estar anunciando um tipo de coisa e vivendo outra coisa. Então muitos têm dificuldade em anunciar o evangelho porque eles não conseguem ter um estilo de vida segundo Cristo, segundo Jesus. E na verdade Jesus nos chamou de fato para sermos a própria palavra. Amém? Para sermos a própria palavra. O que acontece na vida de alguns é que a palavra é anunciada, mas a ação diz outra coisa. E quando isso acontece, irmão, rapidamente, quem tenta anunciar a palavra assim se cansa, se frustra, porque a palavra não produz efeito, porque quem está ouvindo não recebe, porque quem está ouvindo o que eu prego também vai olhar o que eu vivo. Quem está ouvindo o que eu prego vai olhar o que eu vivo, irmão. Quem está ouvindo o que eu canto vai olhar o que eu vivo. É por isso que o texto, irmão, não para na ordem de Jesus. O versículo 17 e 18, ele diz assim: estes sinais seguirão os que creem. Os que estão anunciando o evangelho verão sinais.
antes da palavra produzir um efeito no outro, ela produzirá um efeito em mim. Amém? Antes da palavra produzir um efeito naquele que ouve o que eu prego, ela precisa produzir um efeito real em mim. Porque senão eu ficarei rouco de cantar e pregar e não verei sinais desse anúncio do Evangelho. Escute uma coisa: a revelação do Evangelho para a sua vida, para que você pregue, vem. E junto com a revelação também vem o poder transformador do Evangelho. Paulo diz assim, Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus. Ele segue dizendo, é o poder de Deus para salvar. E nós sabemos que salvação é um conjunto de coisas, amém? É um pacote completo. A santidade que nós vivemos é salvação. A cura que nós vivemos é salvação. A bênção que nós recebemos é salvação. Então não há como separar, escute, não há como separar a palavra do poder de Deus. Não há como separar na minha vida o William pregador e o William secular. Amém? Não há como separar. Não há como separar não, agora eu sou pastor, estou diante de vocês anunciando o Evangelho. Aí amanhã, segunda-feira, eu acordo, não, agora eu sou outra coisa. Vou viver a minha semana agora como essa segunda pessoa. Aí domingo de novo eu volto aqui e assumo o lugar de ministro de novo. Como se fosse possível viver assim. Não é, irmão. Você e eu acordamos amanhã com a mesma unção que fomos dormir hoje. Você e eu, nós estamos em um lugar em Deus que não é possível. Não é possível separar a palavra do poder de Deus. Quando se faz isso, a palavra fica sem efeito. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Aleluia. Escute isso. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e então sereis minhas testemunhas, meus pregadores, meus anunciadores do Evangelho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém, irmãos? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E então, e só então, vocês serão capacitados, estarão prontos para anunciar o Evangelho. E este poder, irmão, é o poder que transforma a minha vida. Que faz com que eu esteja moldado segundo a palavra de Deus. Moldado segundo o propósito de Deus. Faz com que eu me torne a própria palavra de Deus. E então, querido, falando ou não, eu sou um anunciador do Evangelho. Falando ou não, eu sou um anunciador do Evangelho.
pode estar no seu trabalho e não abrir a boca para nada durante aquela semana. E mesmo assim você ser um anunciador poderoso do Evangelho de Jesus. Um anunciador poderoso do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Ele diz: vocês receberão poder para vocês serem transformados, mudados, capacitados. E então, quando vocês abrirem a boca de vocês, as pessoas serão salvas. Porque daquilo que vocês falam, daquilo que vocês emanam, partirá vida de Deus. A vida de Deus, o sopro de vida. Porque quando você abrir a boca, irmão, é como o sopro de Deus em Adão, o ruá de Deus, o sopro de Deus. Quando você abrir a boca para declarar o Evangelho de Jesus, o verdadeiro Evangelho de Jesus, aquele que estiver na sua frente ouvindo, se sentirá tocado pela própria vida de Deus. Então aquele espírito que estava morto passará a ter um anseio pela vida, irmão. E é isso que as pessoas precisam, é nascer de novo. Pela pregação do Evangelho, as pessoas nascerão de novo, receberão a vida de Deus que Adão e Eva perderam no Éden. Não, seja um anunciador do Evangelho debaixo do poder de Deus. Agora saiba de uma coisa, irmão: o poder de Deus está operando sobre a sua vida. Saiba disso, é uma verdade poderosa. Ah, mas essa semana está muito complicada. Essa semana a enfermidade veio sobre a minha vida. Essa semana as finanças foram lá para baixo. Essa semana eu vivi lutas no meu casamento. Essa semana eu estou debaixo de uma tribulação terrível. Querido, o poder de Deus está operando sobre a sua vida. E mesmo no meio dessa tribulação, você ainda é um anunciador, ainda tem um valor de anunciador do Evangelho. E é fato que muitas vezes no meio da tribulação é que algumas pessoas veem Jesus em nós, irmãos. Fato é que no meio da luta, no meio do deserto, é aí que as pessoas veem de Jesus em nós. Ou na bonança, não é? Ou no meio da abundância. Isso não muda a sua condição. Porque a sua condição não é definida, irmão, pelo lugar onde você está, pela sua condição financeira. Amém? Você é definido pelo poder de Deus. Você é definido pela glória de Deus. Anunciar o Evangelho de Jesus é um estilo de vida. Amém? Assim como nós falamos um domingo desse que adorar a Deus é um estilo de vida, não é cantar algumas canções apenas, não é tocar algum instrumento às vezes, não é orar somente, não é meditar na Bíblia somente, não é jejuar somente, mas é viver. Amém? Pregar o Evangelho de Jesus é viver, irmão, é um estilo de vida. Então, vamos arrancar da nossa cabeça essa mentalidade religiosa, de que eu preciso estar com o microfone na mão, de que eu preciso estar com um púlpito na minha frente, de que eu preciso estar com um esboço na minha frente, para então anunciar o Evangelho, porque isso é uma mentira, irmão. Eu só preciso estar cheio do poder de Deus, transformado pela glória de Deus, e sair por aí, vivendo, irmão, vivendo. Agora, vivendo segundo Jesus, segundo o Evangelho. Amém? Vivendo segundo o Evangelho. A mentalidade religiosa diz para nós que pregar o Evangelho é, uma vez ou outra, fazer isso que eu estou fazendo aqui.
Eu preciso me tornar um pregador do evangelho, então eu preciso ir para um curso teológico, eu preciso entender algumas coisas, eu preciso comprar um anel de pregador, eu preciso colocar uma roupa específica, eu preciso... Isso é mentira, irmão. A verdade é que você prega o evangelho vivendo, emanando Jesus. Amém? Emanando Jesus. O texto de Atos diz: olha, vocês serão cheios do poder de Deus, e então vocês se tornarão minhas testemunhas. Vocês terão uma identidade nova, e então as pessoas verão Jesus em nós, verão Jesus em nossas pequenas e grandes ações. Mas eu não consigo ligar uma coisa com a outra. Eu entendo o evangelho, eu compreendo que Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar e para salvar aquele que está na minha frente. Eu entendo que Jesus ressuscitou, que Jesus preparou a salvação, mas eu não consigo viver segundo o evangelho. Deus resolveu isso, irmão. Deus resolveu isso preparando um lugar nele para nós. Amém? Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Deus resolveu esse problema de identidade, irmão. Carta de Tiago capítulo 1. Deus resolveu esse problema de identidade, nos colocando nele. Deus nos colocou nele, irmão. Tiago capítulo 1, versículo 23. Achou? Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de se admirar a si mesmo, sai e logo se esquece de sua aparência. Tiago está falando isso num tempo onde era raro ter espelho. O espelho era um negócio muito raro de se encontrar. Então, se olhava no espelho muito pouco, né? Se olhava no espelho muito pouco. Ele está dizendo: olha, é comum um homem olhar no espelho e passar talvez alguns dias sem olhar no espelho, esquecer do seu próprio rosto, esquecer como é a sua fisionomia. É comum. E ele diz: olha, o homem que não pratica, que não vive, que não é do evangelho, é semelhante a este. Ele vem no culto de domingo, mergulha na palavra, lê um texto, ora, mas quando dá ali pela quinta-feira, sexta-feira, já se esquece da glória de Deus. Ele já não se identifica mais no meio da glória de Deus. Ele já não se identifica mais como um filho de Deus. Há um problema de identidade. Até na terça-feira vai tudo bem. Ele ainda lembra do toque de Deus revelando a ele quem ele é. Porém, quando passa do meio da semana, mais ou menos, e se faltar um culto de domingo, então a coisa fica feia. Isso é um estilo de vida de um religioso, de um natural, de alguém que não sabe que há um lugar em Deus preparado para ele. Escuta uma coisa, irmão. Não há possibilidade de você sair da presença de Deus. Se você lá pela quinta-feira, sexta-feira, crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, não importa a sua condição, você ainda está em Deus, você ainda é um anunciador do Evangelho. Você ainda é. O problema é que o homem religioso, ele perde essa consciência, porque ele vai de vez em quando
na casa do Pai. Ele vai de vez em quando à presença de Deus, sabendo que, na verdade, não sabendo que Ele está em Deus. Há um lugar junto ao Senhor para nós. E nesse lugar nós habitamos, irmãos. Nesse lugar nós estamos. Esse tipo de gente que Tiago cita aqui, esse tipo de gente religiosa, ela não consegue ser um anunciador do Evangelho em tempo integral. Não consegue. Porque ela vem num ambiente espiritual, ela às vezes se coloca a orar, se coloca a meditar. Então, no mesmo momento, a Bíblia diz que o Espírito Santo revela que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo revela ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Só que o que nós precisamos entender, irmãos, é que esse lugar de oração, de comunhão, precisa ser a nossa realidade, o nosso dia a dia. Eu acordo amanhã, você acorda amanhã e pode ser tocado pela mesma unção que você está sendo tocado aqui agora. Você sai para o seu trabalho lá, pelo meio-dia, você talvez viveu problemas, dificuldades no seu trabalho, mas ainda assim, você pode ser tocado por esta unção, por esse poder de Deus, por esta revelação que está derramando sobre a sua vida agora. Isso não depende de um culto, de uma estrutura, de um microfone, de um fundo musical. Depende apenas de você reconhecer o lugar espiritual que você está e quem está em você. Amém, irmão? O homem religioso tem o anúncio do Evangelho como um evento. Eu vou me preparar para anunciar o Evangelho. Eu não, irmão. Por mais que eu estude, né, que eu me prepare de alguma forma, o que eu preciso é reconhecer Jesus em mim. Eu posso passar o dia inteiro lendo teologia e vir aqui e derramar nada sobre vocês. Eu posso passar o dia inteiro, irmão, mergulhando em livros de teologia e vir aqui e derramar nada sobre você. Conhecimento humano que não transforma, irmão. O que transforma de fato a sua vida é a revelação que essa palavra de fato produz em você, não necessariamente o que eu estou dizendo, mas o que o Espírito Santo está dizendo através do que eu falo. Amém? Não necessariamente com o que eu falo, mas com a revelação do Espírito dentro de você. Isso transforma a sua vida. E a unção, o poder, sabe essa unção que vai queimando aí no seu... Fiquei por essa altura, né? Que parece um anseio por um choro, né? Sei lá, não dá para explicar isso. Esse negócio que queima aí dentro de você, irmão. Isso é o poder de Deus, querido. Tocando no íntimo do seu ser, transformando o seu caráter, mudando a sua vida. E junto com a compreensão clara do que está escrito, do que é falado, você é transformado. Então é isso que eu preciso colocar sobre as pessoas. É isso que eu faço quando eu ministro. Eu libero o entendimento da palavra, mas eu libero também unção, irmão. A liberação de poder. Jesus, quando foi tocado por aquela mulher que estava já há vários anos sofrendo de uma hemorragia, lembra do fato? Jesus está caminhando, a mulher vem rastejando, toca na orla do manto de Jesus, das vestes de Jesus, de repente é curada. A Bíblia diz que ela se sente curada. Jesus para. Jesus não para porque foi puxado pelas vestes. Porque a Bíblia diz que muita gente puxava as vestes de Jesus. Jesus para e diz: alguém me tocou. Os discípulos: mestre, desculpa, me explica isso melhor, porque está todo mundo te tocando. Está todo mundo te puxando. E
E olha que os discípulos não andavam ali com Jesus como seguranças, não, fazendo aquele cordão de isolamento, não. As pessoas tocavam em Jesus. Jesus para e diz: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Olha que coisa interessante, irmão. De mim saiu poder. Houve uma sensação em Jesus. As pessoas que dizem que o culto não pode ter sentimento, sensação, toque do Espírito real no corpo, mentem. Porque de fato Jesus está nos tocando agora, irmãos. Há uma unção palpável sobre nós nesse lugar. Há ou não há? Então esta unção que está tocando na sua vida agora, ela precisa sair da sua vida. Como o salmista diz: enche o meu cálice até transbordar. Diz que a unção, o óleo da unção é derramado sobre nós, como foi derramado sobre a cabeça de Arão, escorreu pela sua barba e foi até a orla das suas vestes. É muito óleo, irmão. É muita unção sobre nós. E esse óleo que escorre da nossa vida, que flui da nossa vida, salva vidas, irmãos. Salva pessoas. Isto é o Evangelho de Jesus em plena operação. Nós estamos em um lugar em Deus que não podemos ser removidos, irmãos. Porque quem nos coloca lá é a fé em Jesus Cristo. Eu não acredito que um dia você vai deixar de acreditar em Jesus. Não consigo conceber a ideia de que um dia nós iremos parar de acreditar em Jesus e ter fé em Jesus. Porque tem muita gente que até tropeçou aí fora, hein? Mas quando alguém com o poder de Deus, com unção, com o verdadeiro evangelho, anuncia o evangelho, aquela pessoa de fato diz: não, eu creio, eu preciso voltar, eu creio. É ou não é? Abra sua Bíblia em Êxodo. Volta lá no Velho Testamento, Êxodo, no capítulo 33. Quero mostrar uma coisa para os irmãos. Êxodo no capítulo 33. Deixa aberto aí. Moisés sobe uma vez ao monte. Deus dá a lei para Moisés, dá a revelação da sua vontade para Moisés. Moisés passa alguns dias lá. Nesse período Deus diz para ele: desce, Moisés, porque o povo resolveu adorar outro Deus. Desce lá e tenta corrigir esse problema. O povo se perdeu. Moisés desce, está lá o povo adorando o bezerro. Maluquice, né, irmão? Esse Moisés está demorando a voltar. Vamos fazer o quê? Vamos fazer um bezerro para a gente adorar. Viu como o homem natural, o homem sem o Espírito Santo, o homem sem o poder de Deus, esquece rapidamente quem é? Esse povo acabou de ver o mar se abrindo, irmão. Acabou de ver todas aquelas pragas lá no Egito arrebentando. Deus operou milagres. E de repente esse povo diz: não. Vamos fazer um bezerro para nós. Esse Moisés aí já deve ter morrido lá em cima, sei lá o que aconteceu com ele. Vamos fazer um bezerro. Moisés desce extremamente nervoso. Olha que ele ficou alguns dias orando a Deus. Ele lança aquelas
as pedras ao chão, as pedras se partem, não servem mais. E ali há um problema, uma conversa com Deus. Deus diz: eu não vou mais com esse povo. Moisés disse: eu tenho que ir, porque se o senhor não for, eu não vou também. Vamos ficar todo mundo aqui, porque se o senhor não for, eu não vou. Deus diz: não tá bom, vou mandar um anjo que vá com vocês. Moisés diz: ainda não tá bom, vamos resolver isso. Deus diz: então sobe de novo no monte. Só que você vai ter que fabricar 2 pedras, 2 novas pedras, e subir o monte com essas pedras. Eu não vou te dar pedra de novo não, Moisés. Moisés sobe ao monte. Olha o que Deus diz para ele. Versículo 21. Antes disso, Moisés diz: ó Deus, eu preciso ver a tua glória, eu preciso ver a tua face, eu preciso encontrar o Senhor. Deus diz: olha, ver a minha face não é possível. Vamos fazer o melhor que nós podemos fazer para você, né, ter um contato comigo. Vamos fazer o melhor que eu posso fazer para você não morrer, eu vou fazer. Versículo 21. Concluiu o Senhor: eis aqui um bom lugar junto a mim, põe-te sobre a rocha. Irmão, esse versículo é poderoso, irmão. Eis aqui um bom lugar junto a mim, põe-te sobre a rocha. Irmãos, é este o lugar em que você habita. Um lugar junto ao Senhor, sob Jesus Cristo, a rocha da nossa salvação. Esse é o lugar que eu e você estamos. Só que Moisés não podia ficar sob a rocha, porque ali Deus passaria. Versículo 22. Quando passar a minha glória, eu te colocarei na fenda da rocha, te cobrirei com a palma da minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da minha mão e me verás pelas costas. Minha face, todavia, você não verá. Este foi o melhor que Deus pôde fazer para Moisés. O melhor. É um lugar poderoso esse que Moisés estava, em uma fenda da rocha, a glória de Deus passando ali, e ele, coberto, a glória de Deus passando lá fora, com certeza manifestando algo poderoso, e ele ali escondido, sem poder olhar. Deus tira a mão e Moisés olha e vê. Vê o quê, irmão? Que tipo de revelação que Moisés recebeu ali? Todo o Gênesis, todo o início, toda a criação. Isso é pouco, irmão. Moisés teve a revelação do início de todas as coisas. Isso é muito profundo, irmão. Esse é o lugar mais próximo que Moisés conseguiu chegar de Deus. Mas este não é o lugar mais próximo de Deus. O lugar mais perto que Moisés conseguiu chegar de Deus foi a fenda da rocha. Porém, querido, escute, este não é o lugar mais perto que você e eu podemos chegar de Deus. Não, há um lugar ainda mais junto ao Senhor, chamado Santo dos Santos. E a Bíblia diz que nesse lugar eu e você habitamos. Ah, mas não quer dizer que então você está dizendo que eu estou num lugar de maior intimidade que Moisés, nesse lugar, nesse monte? Sim. Sim. Nós já cantamos assim: na fenda da rocha eu quero estar. Quantas canções falam isso, né? Só que esse não é o lugar que Deus quer te colocar, querido. Deus quer que enquanto a glória dele passa, você continue sob a rocha, pois a glória de Deus não te matará mais. Poxa, pastor, que absurdo. Quer dizer então que eu estou num lugar mais exaltado que Moisés? Sim, irmão. Ou então você não sabe que quem mora dentro de você é o próprio Deus.
Ou nós não sabemos que quem mora em nós é a própria glória de Deus, irmão? É o fogo que desceu do céu e consumiu o sacrifício. É o fogo que desceu do céu e consumiu o sacrifício. Mora em nós, irmão. Mas por que esse fogo, essa glória não me mata? Porque você nasceu de novo, você é espírito. Aquele que se une com o Senhor é um só espírito com Ele. Você também, você é agora a semelhança de Deus, espírito, irmão. Você é espírito, você não é mais carnal. Então você pode sim se relacionar com Deus num nível de intimidade maior do que Moisés, irmão. Isso quer dizer que Moisés não sentia isso que eu sinto, não. A percepção de Moisés para com Deus era toda exterior. Ele precisava ver, ele precisava enxergar. O primeiro encontro de Moisés com Deus foi no deserto. Ele andando no deserto, a Bíblia diz que ele vê uma sarça ardendo, ele vê um arbusto pegando fogo. Normal para o deserto, é ou não é? Mas ele passa, continua caminhando e olhando para o arbusto, esperando que aquele arbusto se consumisse, se apagasse como uma palha. E a Bíblia diz que o arbusto não se apagava. Então ele para e diz: pô, tem alguma coisa acontecendo aqui. Por que esse arbusto não apaga? Por que esse arbusto não é consumido? Que fogo é esse? Então ele para e há uma voz que sai daquele fogo e diz: Moisés, vem para perto, aproxime-se. Então ele precisava ver, irmão. Ele precisava ver. Nós não, irmãos. Nós estamos num nível de intimidade com o Senhor que não é exterior. Amém? Ele não está mais fora. A glória de Deus não está mais fora, irmão. Está dentro, está em nós. Deus não quer te colocar na fenda da rocha de novo, irmão. Ele quer que você permaneça sob a rocha. Fique em Jesus e a revelação completa de Deus virá sobre a sua vida. Este é o lugar mais próximo de Deus. Esse é o lugar junto ao Senhor. Olha o que Deus diz para Moisés: Moisés, eis aqui um bom lugar junto a mim. Um bom lugar junto a mim, Moisés. Põe-te sobre a rocha. Isso é profético, irmão. Isso é profético. Nós estamos sobre a rocha, com os nossos pés firmados sobre a rocha. Este é o lugar que nós estamos. Esse é o lugar que nós habitamos. Só que Moisés desce. Vai para o capítulo 34. Estou quase encerrando. Moisés desce. Capítulo 34. Começa a ler comigo do versículo 29. Versículo 29, Êxodo 34, versículo 29. Quando Moisés desceu do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, não fazia ideia de que o seu rosto brilhava, pelo fato de ter se encontrado com Deus. No entanto, quando Arão e todos os israelitas observaram que o rosto de Moisés brilhava de forma tão resplandecente, tiveram medo de chegar perto dele. Olha o nível de carnalidade, irmão. Olha o nível de religiosidade. Medo da glória de Deus. Medo da glória de Deus. Moisés chamou esses homens para conversar. Teve uma reunião com esses homens, explicou o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que no versículo 33, assim que terminou de lhes falar, cobriu o rosto com véu. Cobriu o rosto com véu. Ele ia, o texto continua dizendo que ele ia para a tenda conversar com Deus, tirava o véu do rosto, conversava com Deus, tinha um relacionamento com Deus. E a Bíblia diz que quando ele voltava para se relacionar com o povo, ele colocava o véu de novo no rosto. Agora, se você caminhar lá para 2 Coríntios, Paulo vai fazer uma referência poderosa sobre isso. Você nem precisa abrir se você não quiser. 2 Coríntios, no capítulo 3.
versículo 7. Versículo 13, na verdade. Vamos ganhar tempo, vamos ler o 13. Ele diz assim: olha, não somos como Moisés, que cobria com um véu a sua face, para que os filhos de Deus, os filhos de Israel, não observassem que o resplendor que estava em seu rosto estava se dissipando. Olha o real motivo de Moisés colocar um véu no rosto, irmão. Quando ele desce do monte, obviamente o povo para observar a vida de Moisés. Poxa, esse cara desceu desse ambiente glorificado. A glória de Deus está sobre ele. Havia um peso maior naquilo que Moisés falava por causa do brilho de Deus no rosto, da unção de Deus se manifestando fisicamente no corpo de Moisés. Mas a Bíblia diz que, com o passar do tempo, o brilho começou a apagar. Aquela unção começou a diminuir. Para não perder a pompa, o nível de autoridade, para não perder a moral com o povo, Moisés, quando agora vai falar com o povo, coloca um véu, para que as pessoas pensassem que por baixo do véu continuava brilhando. Para que as pessoas pensassem: olha, Moisés colocou o véu, então quer dizer que está brilhando ainda. Quer dizer que está tudo bem, a unção continua sobre ele. Essa é uma ação de religiosidade muito comum aos nossos dias. Alguém tem um encontro com Deus, manifesta a glória de Deus, mas de repente ele para de se relacionar com Deus, ele para de se mover em Deus. A unção começa a diminuir, começa a cair, o brilho de Deus começa a cair. Então, vamos arrumar um véu, vamos arrumar uma aparência, vamos manter esse nível. O véu não resolve o problema, assim como as folhas de figueira não resolveu o problema de Adão e de Eva lá no Éden. Deus diz para eles: o que vocês estão fazendo? Ô Adão, o que você está fazendo? O que você está escondendo de mim? Ele diz: Senhor, nós estamos nus. E a resposta de Deus é assim: qual é o problema? Vocês não estavam nus antes? Essa informação a respeito da nudez de vocês veio de onde? Veio de mim. Foi eu que disse para vocês que vocês... A minha vontade é que vocês fiquem assim, ou ficassem assim, mas vocês decidiram comer no processo religioso. Vocês resolveram receber a verdade a respeito da minha vida e a respeito de todas as coisas do processo religioso. E agora o processo religioso está fazendo com que vocês tenham medo de mim. E aí, acabou com tudo. Nós perdemos a segurança para termos intimidade com Deus. Nós perdemos a segurança para orar. A maioria de nós, quando vai orar, precisa se explicar para Deus, não é? Precisa fazer um discurso de arrependimento, precisa colocar um véu sobre o rosto, precisa colocar as folhinhas de figueira e falar: oh Deus, eu estou aqui meio escondido, e aí, o Senhor vai me receber? Não vai? Como é que está? O Senhor está de boa comigo hoje? Como é que está? E aí dá uma chorada, dá uma forçada, e depois, só então depois, parece que há uma segurança para fazer uma oração de verdade. Alguém disse: não, pastor, você tem que, arrumar. Como é que você ora? Eu oro onde eu estou, como eu estou, dentro do banheiro, fazendo qualquer coisa dentro do banheiro, deitado na cama, eu oro o tempo inteiro. Ah, mas não pode. Se você separar para orar, você tem que pegar uma roupa, se vestir, se tapar, porque Deus... Eu falei: que maluquice, que ideia doida.
Deus dizendo para Adão e para Eva: quem fez vocês saberem que vocês estão nus? Ou eu estava escondendo isso de vocês até hoje? Vocês estão nus. Só que agora, por causa dessa consciência que vocês receberam no processo religioso, um cordeiro vai ter que morrer. Ah, mas o cordeiro morreu. E hoje nós estamos totalmente nus, debaixo da glória de Deus. Hoje o Senhor nos vê. Hoje nós vemos o Senhor. Nós não precisamos comer do processo religioso, irmão. Não precisamos comer do processo religioso. A unção que está em nós não acaba. Amém? A unção que está em nós não é superficial, não é aparente. A unção que está em nós não é passageira. A experiência que Moisés teve naquele monte foi passageira. Por isso que a unção foi se acabando, o brilho foi se acabando. Não havia como manter aquele brilho, porque Moisés era um homem natural. Não era um homem nascido de novo. O Espírito Santo não habitava nele, porém em nós o Espírito Santo habita. A unção está hoje em nós permanentemente. E essa unção mantém a revelação do Evangelho fresca, viva, real, atualizada. A unção que eu recebo quando eu me relaciono com Deus deixa a revelação da palavra viva. Então o texto de Hebreus se cumpre na minha vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? A palavra de Deus é viva e eficaz na vida de alguém que está sob o poder, que está sob a rocha, que está em relacionamento vivo com Deus. A palavra é viva e eficaz. Funciona. É apta para discernir, é apta para separar, é apta para salvar. Agora, irmão, se você e eu compreendermos que nós estamos nesse lugar de intimidade, que nós estamos nesse lugar junto ao Senhor, nós de fato nos tornaremos um lugar para o Senhor, a partir do qual Deus pode ministrar sobre outros. Então, antes de sermos um lugar para Deus, um ministro para Deus, um sinal de Deus neste lugar, nessa nação, nós precisamos saber que nós estamos num lugar junto a Deus. Eu não posso vir pregar aqui para você, anunciar o Evangelho para você, irmão, e chegar ali dentro e falar: ó Deus, eu não posso me aproximar do Senhor, hoje eu não estou bem com o Senhor. Não dá, irmão. Ou Deus emana de mim, ou o que eu falo aqui é sem efeito. Ou o caráter de Deus está sobre a minha vida, ou então quando eu abrir a minha boca vai sair nada, vazio, as pessoas vão rir. Vai falar: como falaram para Paulo, você deveria se envergonhar desse evangelho fraco, desse evangelho sem poder. Paulo diz: não, o evangelho que eu prego é poderoso, por isso que eu não me envergonho dele. O evangelho que eu prego mudou a minha vida, transformou a minha vida, e quando eu abro a boca, transforma outros, salva, cura, liberta, santifica. Por isso que eu não me envergonho do evangelho. Por isso que eu posso, irmão, escute isso, eu posso com toda a segurança, andar por aí anunciando Jesus. Somente habitando nesse lugar junto ao Senhor, eu posso ir na padaria e lá ser o mesmo que eu estou sendo aqui agora. Amém? Eu posso ir para o meu trabalho e ser o mesmo que eu sou aqui agora. Sabendo que em alguns ambientes eu nem abrirei a minha boca, irmão, mas nem assim a unção deixará de fluir da minha vida. Jesus não deu uma palavra para aquela mulher, e mesmo assim o poder de Deus saiu de Jesus e curou aquela mulher. Jesus não abriu a boca para dizer: seja curada, eu sou Jesus, o Messias, creia em mim. Não, ela foi debaixo de uma fé em Jesus, em Deus, tocou e foi curada,
Porque do corpo de Jesus, do ser de Jesus, emanava o poder de Deus. Eu posso então, irmão, neste lugar, ter segurança para fazer com que todas as minhas redes sociais sejam uma extensão disso aqui. Posso. Porque eu estou nesse lugar. Amém? Eu estou nesse lugar de glória, de intimidade. Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, anunciará o Evangelho de Jesus, estando nesse lugar. Eu percebi que algumas pessoas estavam tendo dificuldade, há uns meses atrás, eu percebi que algumas pessoas estavam tendo, isso é uma experiência minha, em conversar comigo a respeito do Evangelho por conta da minha rede social. Porque alguns pontos na minha rede social, nas redes, apontavam para um lugar, não que um pastor não possa estar, ou que um crente não possa estar, mas que aquela pessoa acreditava que não poderia estar. Eu fui falar do Evangelho, mas aí a política, eu falei, poxa, onde que ele viu eu falando de política? É porque você defende isso, né? Eu falei, cara, eu preciso falar do Evangelho com esse cara. Toda vez que eu entrava no Evangelho, ele, não, mas o fulano de tal, o candidato fulano, não sei quem, e não sei quem. E eu tentando voltar para o Evangelho, ele, não, mas por que você acredita assim, eu acredito assado? Nós estamos em polos diferentes. Eu disse, quer saber? Vou fazer uma reforma na minha rede social. Vou deixar de ter opiniões referentes a todos os assuntos. Eu vou fazer com que a minha vida seja uma extensão do poder de Deus que habita em mim. Amém, irmão? Vou fazer com que tudo que eu faço, tudo que eu falo, a tudo que eu me refiro, Jesus esteja no meio, o Evangelho de Jesus esteja no meio. Como eu disse, irmão, lá no início, Jesus não chamou para você abandonar a sua vida, deixar os seus posicionamentos. Não, irmão. Ele diz, enquanto vocês estiverem vivendo, anuncie o Evangelho. Por quê? Isso não está no seu exterior, irmão. Está dentro de você. Você não pode fugir disso. Eu não posso fugir disso. Amém. Então, quando você estiver andando na rua, sabe? Coloque a sua cabeça em Jesus. Escute isso. Quando você vai entrar na padaria, coloque o seu coração em Jesus. Respira fundo, sabe? Aquele respirar de reconhecer a glória de Jesus, não fora, mas dentro. Reconhecer o poder de Jesus e entrar ali como um anunciador do Evangelho. Você vai entrar no ônibus, no metrô, no seu carro, vai parar num sinal, sabe? Essa mesma glória que está sobre a sua vida está aqui agora, estará lá sobre a sua vida. O texto de 2 Coríntios, eu vou ler para encerrar. Vou ler alguns versículos. E outro dia nós vamos conversar sobre essa passagem. Mas eu quero ler, que eu quero encerrar lá no último versículo, orando com vocês. Escute, versículo 7, 2 Coríntios capítulo 3. Escute com atenção, para nós orarmos. Escute. Com letras sob pedra foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiu sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto. Mesmo que esse brilho estivesse desvanecendo, estivesse acabando. Não será o ministério do Espírito mais glorioso, irmãos? O ministério do qual nós fazemos parte?
não será mais glorioso do que o ministério de Moisés? Sim. Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz justificação, salvação. Porquanto o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor, quando comparado com essa glória insuperável, imensurável que está sobre nós. E se o esplendor que estava se dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece sobre a sua vida. Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Alguém me disse outro dia: só que confiança é essa que você tem em afirmar com todas as letras que você é um salvo? Que confiança é essa que você disse que você é curado? Que confiança é essa que você... Isso vem do Evangelho revelado pelo Espírito. Amém? O Evangelho revelado pelo Espírito nos dá essa confiança, essa certeza. Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. E por isso, a mente dos israelenses se fechou. Pois até hoje, até na época de Paulo, e até hoje, irmãos, até em nossos dias, até agora mesmo, o véu permanece sobre eles quando eles leem a velha aliança. E até alguns crentes, quando leem, o véu continua colocado. O véu da condenação, o véu da religiosidade, o véu da limitação não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. É somente sob a rocha. Aqueles que estão sob a rocha têm o véu retirado, irmão. Tem a verdade colocada. De fato, até os nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Sobre os nossos não, irmão. O nosso coração está aberto diante do Senhor. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Agora, versículo 18, para nós orarmos. Eu quero que você fique de pé, eu quero ler esse versículo com você de pé, para nós orarmos. Fique de pé. Vou ler o último versículo. Versículo 18. Escute, segure aí as crianças aí, eu quero ler esse versículo. Segura os meninos aí, para nós orarmos. Escute. Versículo 18. Olha isso. Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado, de um espelho, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Todos nós, com a face descoberta, estamos num lugar junto ao Senhor. Todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória de Deus, não na fenda da rocha, mas sob a rocha. Não no lugar de limitação, não escondidos, mas enxergados pelo Senhor, enxergando o Senhor. Não fisicamente, irmão, mas num lugar muito mais profundo que o físico, num lugar espiritual. Estamos sendo transformados com glória que cresce. Amém? A glória que está sobre nós cresce. Então a unção que você está vendo agora sobre a sua vida, recebendo a glória do Senhor, amanhã precisa ser maior. No próximo culto precisa ser maior. Nós estamos sendo transformados na imagem do Deus vivo, por meio do Espírito que está em nós. Que está em nós. Que está em nós. Mergulhe no poder de Deus, irmão. Amém? Estar na fenda da rocha é muito bom, mas há um lugar melhor. Amém? Estar recebendo revelação através de outro é bom. É bom.
Mas receber direto do Senhor é melhor ainda. Amém? Receber uma mão imposta sobre a minha cabeça para que eu receba um milagre, uma unção, uma cura, é bom. Mas receber o toque do Senhor de dentro para fora, lá no meu quarto, é melhor ainda. É melhor ainda. Estar nesse culto é maravilhoso, irmão. Eu amo estar aqui com vocês, é muito bom. Mas eu prefiro o meu quarto. Te confesso. Vocês são muito agradáveis. Eu amo vocês. Mas não há lugar melhor do que estar em intimidade com o Senhor. Lá eu posso estar nu de todas as formas. Lá eu posso estar aberto de todas as formas. Lá eu posso rolar pelo chão e chorar na presença do meu Deus. Lá eu posso gritar na presença do meu Deus. Amém? Lá eu recebo revelações que eu jamais pregarei. Lá o Senhor fala dentro de mim, irmão. E lá eu sou transformado. Amém? Então aprenda a estar nesse lugar junto ao Senhor. E então você se tornará um lugar para o Senhor.